Você já parou para pensar que marketing e finanças podem ser combinados e impulsionar seu negócio? Não são áreas tão distintas quanto parecem, né? Mas hoje eu trouxe um amigo meu aqui para conversar sobre isso. Oi, eu sou o Gabriel Deriz da Conectar Marketing e estou aqui em mais um Market Talks, dessa vez para falar sobre um assunto que na nossa área não é tão discutido, né? Que é marketing e finanças, né? Mas que impacta muito no dia a dia dos profissionais de marketing e até dos empreendedores, né? Eu trouxe aqui meu amigo, eu não vou apresentá-lo, Carlos, ele se apresenta, Carlos. Quem é você? Bom, eu sou Carlos Afonso. É um prazer enorme estar aqui no Marketing Talks, que vai ser um Marketing Talks diferente, que vai ter marketing, vai ter contabilidade, vai ter empreendedorismo e vai ter tudo que pintar também. Sou um dos sócios do Grupo MCR, Contabilidade e Auditoria, e a ideia aqui é, nesse bate-papo provocativo, mas agradável, vai surgir muita coisa aí, a gente pretende provocar a sua audiência, né? Em relação a diversos assuntos que estão no dia a dia aí do empreendedor e por N motivos, né, o empreendedor ele vai barrigando, né? Então a gente vai explorar bastante isso aí ao longo desse nosso bate-papo. E mais uma vez é um prazer enorme estar com vocês. Prazer é nosso. E eu já conversei com você outras vezes, né, Carlos? Que a gente tem um tipo de cliente muito parecido. A gente acaba tendo os mesmos clientes em situações, momentos diferentes, né? Mas o empreendedor, normalmente, a gente estava conversando um pouco antes aqui, ele começa a empreender sem preparo, né? Sem preparo acadêmico, sem estudar, e ninguém aqui está julgando, né? É o jeito que dá para fazer, né? E aí, assim como quando você quer aprender a andar de bicicleta sozinho, você vai parar no pronto-socorro, né? Porque você vai cair Vai levantar, é isso. se puxar no chão. O empreendedor, ele vai acabar parando ou no escritório de contabilidade, porque ele está com problemas com impostos, normalmente, ou problemas com prejuízo, enfim. Ou ele vai parar na agência de marketing, porque ele fala, não estou vendendo, o que que eu faço, né? É, eu não vou ficar cagando regra, digamos assim, e falando o que eu já acredito. Vou falar só uma vez. Eu acho que a gente deveria ser consultado antes de abrir o negócio. Fazer um planejamento antes, né? Tributário, um planejamento financeiro, um planejamento estratégico de marketing, para se abrir o negócio, né? Mas o empreendedor, ele pensa em outras coisas antes. Ele pensa na decoração, do ambiente, ele pensa um milhão de coisas antes. Mas assim, como ele acaba caindo em um de nós dois, né? Qual é o tipo de problema que você vê assim mais frequente nos empreendedores e nos profissionais liberais também, né? Pois, eu vou fazer uma provocação. O que você falou faz muito sentido, mas eu vou um pouco além. Eu acho que esse, esse problema, ele começa bem antes, né? Porque nós não formamos, e aí quando eu falo nós, o Brasil, e falo isso em todas as escalas, a gente não forma o cidadão para empreender. Tá? Então, onde é que eu quero chegar, né? A vida, né, é contada de uma forma que fala assim, putz, é muito legal você ser funcionário público por conta Uhum. da estabilidade, CLT, tal da carteira, né, teu registro, né, então o ensino médio, né, hoje vem isso mudando, mas timidamente, né, não prepara, as faculdades não preparam um profissional para empreender, e quando eu falo isso, eu posso dizer seguramente que a grande maioria delas, seja de administração, seja jornalismo, seja marketing, seja os profissionais da Nutrição. saúde, nutrição. Por quê? Porque a galera sai formado e para quê? Ser o quê? Né? Ah, eu quero ser CLT, eu ser empregado. E a faculdade não prepara, né, não abre a mente aí do seu aluno para que ele possa empreender. E até faculdades, por exemplo, de psicologia, que a gente estava comentando, que é muito mais comum
profissional sair e abrir seu consultório do que trabalhar numa empresa. Sem dúvida, Então, médicos. então médico, né, deveria ser grande parte do currículo coisas como marketing, finanças, contabilidade. Porém, ele é jogado no mercado, né, e não sabe, nem, Por por onde exemplo, começar? exatamente, por Não onde sabe por onde começar. começar. Então, o que que eu tenho que fazer? O que que é como é que eu abro um CNPJ, né? Quais os regimes tributários disponíveis, né? Vou contratar, né? Vou ter meu primeiro funcionário, a clínica, por exemplo, a clínica Uhum, odontológica, né? Ou a clínica de psicologia, preciso contratar uma recepcionista, né? Como é uhum. que funciona isso, né? Então, o aluno, né, o já formado, ele é jogado de fato aí no mercado e aí ele vai buscar as informações. Então, falta incentivo, né, para a gente ter formação de empreendedores. Falta os cursos mudarem as suas grades curriculares para trazerem elementos mínimos para que o aluno ele possa fazer, pois é uma possibilidade, já não vou estar tão no escuro no momento em que eu resolver empreender. Né? Então, assim, é um problema Estrutural, né? estrutural. O buraco, de fato, ele é mais embaixo. Né? E no caso do profissional de marketing, né, que é quem está ouvindo a gente, vendo a gente, quem trabalha com marketing, é, mesmo que ele não abra o seu negócio, a parte financeira é muito importante. Por quê? A gente teve a oportunidade de gravar também com o advogado, né? Os embates começam ali nas empresas, né? O primeiro embate é com o jurídico, depois com o financeiro, né? Com compras, enfim. Porque muitas vezes falta realmente entendimento do, da parte financeira, né? Do marqueteiro, do mercadólogo, né? Então, eu vejo, por exemplo, um investimento muito mal feito em campanhas, por exemplo, um planejamento de investimento, depois problema com nota fiscal, né? E nada disso que eu estou falando, Carlos, são coisas super difíceis. São coisas básicas, né? Realmente por falta de ter tido uma educação mais, né, para esse lado na faculdade, talvez. Ou por também criar essa guerra e essa divisão. Sem dúvida, e falam mais, né? E muitas vezes o profissional ele quer permanecer informal, né? Uhum. Ele não quer aparecer, então ele acaba recebendo, né? Aí os recursos da sua prestação de serviço sem nenhuma formalidade, e isso é um baita de um problema, né? Um problema primeiro fiscal, né? Uhum. Porque a depender do volume de recursos que transite na conta dele, uma hora vai chamar a atenção do fisco, né? Segundo, que esse profissional ele vai querer em um determinado momento, por exemplo, comprar o seu primeiro imóvel financiado. E aí, quando o banco pede, né, um comprovante de rendimento, né, ele não tem o que apresentar. Então, como é que o banco vai conceder crédito se o banco não tem sequer que ser analisado? Né? Ah, mas eu movimento na minha conta, tem um monte de Pix aqui. Então, mas nem todo banco tem, Exatamente. por exemplo, ir numa linha dos bancos federais, que são, via de regra, um pouco mais rigorosos na análise de crédito, nem vai rolar. Né? E o banco também, né, ele olha aquela movimentação, ele sabe que vai ter que aplicar um determinado desconto em cima daquilo. É diferente de você ter um imposto de renda que você entrega para o banco, você, ó, tá aqui, tá tudo devidamente declarado, né, e você não tem problemas. Então eu vou te fazer uma pergunta, Claro, que já me lembrei aqui do pessoal da área pensando e conversando, né? Vamos esquecer aquele mínimo, né? Que precisa ganhar para fazer o imposto de renda. Todo mundo que deveria é, declarar imposto de renda, qual a importância de ter um contador para isso, né? No nosso caso de profissional de marketing. Porque assim, Carlos, eu desconheço algum profissional de marketing que não faça um freela. Entendeu? Ele é CLT ou ele é PJ na empresa dele, ele faz um freela. Então, já daí acho que já seria bom ter um contador, né? Ah, mas eu sou MEI. Não sei se também já não seria bom ter um contador.
que você me Eu fala diria que é disso? sempre bom ter um contador, Gabriel. Sempre. Pelo seguinte, né? O Uhum, contador das profissões que existem, o contador é aquele que entende da legislação de imposto de renda, né? Na época de IR, tem um monte de gente que faz? Sim, tem um monte de gente que faz. Coloca faixa, plaquinha, banner, né? plaquinha. Via de regra, cobra um valor muito Uhum, baixo, né? Mas, via de regra, também não é um profissional que está preparado para isso, porque não acompanha a legislação, não sabe o que pode acontecer. E o acompanhamento pós-entrega, ele também é de suma importância. Então, quando você protocola, né, eletronicamente a declaração de IR, você cumpriu uma parte ali, né? Dali para frente, muita coisa pode acontecer, porque ali começa a fase que a Receita vai verificar a consistência da informação que você colocou no seu IR. Então, hoje, tudo é cruzado, né? Então, ficar fora desse radar da Receita Federal, ele é muito difícil. E o que acaba acontecendo é, né, no cruzamento das informações de diferentes fontes, inclusive com inteligência artificial, né? Você a estava. Receita Federal ela está preparada, né? Uhum, Imagine processar aqueles milhões de declarações, e aí eu vou extrapolar que não são somente da pessoa física, mas também todas as obrigações acessórias que as empresas entregam, né? A Receita precisa de inteligência, né? E ela uhum, tem, né? Ela investe em hardware, investe em software, investe em people para fazer isso. uhum. Então precisa tomar muito cuidado para, após aquela entrega do IR, não aparecer uma malha fina. Opa, apareceu uma malha fina. O que eu preciso fazer para resolver aquele problema? Então tem muita coisa que, pô, esqueci de fazer um rendimento que foi recebido, eu esqueci de declarar. Faça, né, a declaração retificadora, informa-se aquele rendimento, vai mudar, né, obviamente, aí o cálculo do imposto a pagar ou imposto a restituir, entregou, sanada a pendência, está tudo certo. E no geral você vê que tem crescido as Tem notificações? crescido porque a Receita, ela não só tem crescido, como tem diminuído o prazo do contribuinte ser notificado. Hum, Isso por quê? Porque a Receita tecnologia. investe em tecnologia, né? Então, por exemplo, eu tô lá, me formei em marketing, vem a primeira proposta de emprego para mim. Olha, você vai ganhar X, agência legal, empresa legal, só que contratação PJ. Eu nunca nem ouvi falar o que é PJ. Como que é uma contratação PJ nesse caso? Aí Porque também tem, a gente não vai nem falar da parte trabalhista, né? Mas nessa parte, que eu faço? Eu procuro um contador, né? tem que procurar um contador, então esquecendo a parte trabalhista e deixar o embate trabalhista para os advogados, precisa entrar em contato com o contador da sua confiança para constituir a empresa, né? Mas aí eu posso ser que tipo de empresa? O que é profissão regulamentada, via de regra, não pode ser MEI. Então, MEI, ela é uma opção, acaba sendo uma opção, mas não é para toda atividade. Então, contadores, advogados, Publicitário? engenheiros, tudo que é profissão regulamentada está fora do MEI. Né? Publicitário não é regulamentado, né? Isso é mais, ainda que não seja regulamentada, tem algumas profissões que não estão Na inclusas no lista, rol. né? E o rol é Uhum. taxativo. Né? Tá. Então, se não consta no rol, não pode ser MEI. Ok, então, se eu não posso ser MEI, o caminho natural é uma ME, Então, o publicitário microempresa. e o marqueteiro, o mercadólogo, o indicado não é ser MEI, né? Sim, sim, até porque é, acaba acontecendo o seguinte, né? Ele precisa emitir nota. Imagine, vamos pegar uma atividade lá do MEI digitador, por exemplo. Né? Propagandista, eu já vi muito. Ele vai emitir uma nota lá de digitador, só que de fato ele está prestando um serviço que nada tem a ver. Né? Uhum. Então, mais uma vez, aí os advogados, né, vão entrar no circuito. Por quê? Assim, você tem uma prestação de serviço que não condiz com aquilo para a qual a empresa foi constituída. Né? Então, a gente sempre diz o seguinte, Gabriel, fala assim, a empresa ela pode prestar serviço daquilo que bem entender. Onde é que a gente vai encontrar aquilo que ela pode ou não fazer? Em dois lugares. Primeiro é no contrato social, que reflete depois no cartão CNPJ.
né? Então, tudo aquilo que a empresa um dia entendeu que é a atividade dela, ela vai prestar ou vai comercializar, está lá no cartão CNPJ. Mas nesse caso, o cuidado que a gente normalmente pensa em ter não é normalmente o que o contador, né, já tem. Que a gente só vai pensar em economia, cara. A gente quer pagar menos Então, possível, porque o empregador já colocou, esse vai ser seu salário, né? Como PJ, e eu quero pagar o mínimo de imposto possível. Aí normalmente eu vou pro MEI, né? O então, MEI é hoje, em 2025, né? Fevereiro de 2025, março, quanto que ele permite você faturar por ano? atualmente até R$ 81.000 ano. Uhum. Esse é o limite de faturamento do mês, dá 6.750 mês. Assim, o problema é que quando você está numa atividade, você está lá emitindo nota com o MEI, a depender do seu contratante, talvez isso nem passe. Porque tem empresas que elas se recusam a, primeiro, firmar o contrato se você não tiver uma atividade condizente com aquilo que você está sendo contratado. Uhum. Então, onde é que eu quero chegar? Tem o MEI lá, atividade de digitação, digitador, né? Você vai prestar serviço de marketing para uma empresa, né? A primeira coisa, que se ela tiver um jurídico, um compliance, ela vai pedir assim, me manda todas as informações e ela vai fazer uma análise e verificar se aquilo, Não vai barrar. né, é condizente com a função que está sendo contratada, com a prestação de serviço que está sendo contratada. Então, de saída já pode esbarrar aí, né? E assim, tem muitas empresas que elas não querem ter também a dor de cabeça, né? Então elas já meio que forçam, né, o prestador de serviço a estar redondo, inclusive no que diz respeito à sua constituição, para ela também não. Que é o contrato social, né? Que é então a abertura, né? A abertura da empresa, né? Você Uma faz o microempresa, contrato. faz o contrato social, lista quais atividades, né, que ela vai prestar, E aí ou você como contador analisa a situação, né? Não tem sim. uma regra geral para Não, todos os ouvir, casos. Gabriel. A primeira pergunta que a gente faz é isso: meu, o que a sua empresa fará? Aí eu Né? falo, vou prestar serviço para lojas americanas, vou trabalhar lá com marketing, mas como PJ. E, Então eu tenho que explicar tudo para você, exato. né? E aí, nesse caso, por exemplo, se eu for falar de Simples Nacional, lucro presumido, empresa individual, é tudo depois dessa conversa, né? Primeiro vem uma conversa, É, e aí você entende e faz o planejamento, né? exato. Elas acabam, de certa forma, andando juntas, né? Por quê? Assim, a gente tem a questão do regime tributário, que, via de regra, para quem está começando, acaba sendo o Simples Nacional, mas a gente sempre fala o seguinte, né? Não é porque eu estou no Simples Nacional em 2025 que talvez em 2026 a opção não seja um lucro presumido. E por quê? Porque a empresa começa, né? Vamos pensar naquela trajetória de crescimento, ela começa com faturamento X, vai crescendo, vai contratando, vai faturando cada vez mais, vai chegar um determinado momento, pode ser que o Simples Nacional não caiba, né? Porque o Simples, eu posso faturar até 4,8 milhões ano. Ah, e se eu estiver faturando 7? Já não pode ser Simples. Aí eu tenho duas opções, ou é lucro presumido ou é lucro real. É que isso eu acho que está longe ainda desses profissionais, né, liberais. Então eles só veem o simples, né, como opção. Mas mesmo o pequeno pode ser lucro presumido, dependendo do planejamento. Pode, e assim, a legislação, ela traz algumas nuances que obrigam a adoção de determinado regime. Então, por exemplo, banco só pode ser lucro real, factoring só pode ser lucro Explica real. pra gente, porque tem muita gente aqui que nem tá entendendo. Assim, o O lucro banco real e o lucro presumido, o que que é? é o regime tributário, né? Então, Uhum. o banco, até pelo porte, né? Mas ainda que ele fosse de um porte pequeno, a legislação é bem específica. Assim, a instituição bancária só pode ser optante do regime tributário do lucro real, E ponto. o lucro real ele funciona como? Ele pega, ele analisa quanto a empresa faturou, quanto teve de lucro, e aí cobra o imposto. É Seria isso. isso? Então, tudo é feito com base na contabilidade, né? Apura-se, né, as receitas, os custos, as despesas,
vê o resultado na última linha. Uhum. Esse resultado teve lucro, imposto de renda, contribuição social em cima. Fora o imposto de renda, contribuição social, ela vai ter o PIS, vai ter a COFINS, se ela for prestadora de serviço, vai ter o ISS, enfim. Então, banco, ele já nasceu, banco, factoring, financeiras, eles já nasceram obrigados por lei a ser optantes pelo lucro real. Né? Uma outra situação que te obriga a ser optante pelo lucro real é se você faturar mais do que 78 milhões por ano. Aí, automaticamente, você precisa ser optante do lucro real. E o presumido, como é que ele funciona? O presumido, em tese, caberia ao simples. Né? Uma empresa que hoje está no simples também poderia ser presumido. Mas como é que é? Eu não entendo isso. Você presume o lucro e paga? Exato. A gente diz o seguinte: no regime do lucro, no regime tributário do lucro presumido, a Receita Federal ela tem aí umas estimativas de quanto o segmento pode lucrar. Então, por exemplo, uma empresa prestadora de serviço, ela estima que 32% é lucro. Então, a metodologia de cálculo é mais ou menos a seguinte, né? Você pega o faturamento, verifica qual que é a presunção que a Receita Federal entende, e aí você aplica as alíquotas de imposto de renda, aplica as alíquotas de contribuição social, tá? Além de PIS, Então, COFINS. já pensando assim de cara, eu posso estar falando besteira, me corrija. Se eu lucrar mais do que aquela porcentagem, já vale a pena para mim. O seu entendimento é perfeito, né? Estou lucrando 50%. Pô, eu vou fazer presumido que é 32, por Na exemplo. prática, você está pagando menos. É isso. Entendi, que É interessante. isso mesmo. Ó, entendi agora. Aquela presumido. Eu demorei para entender. Mas essa é a lógica que está por trás. Mas de repente tem muita empresa que o empresário pensa assim, pô, mas meu negócio não deixa 32%. Uhum. Ok, então para isso existe o Simples Nacional, Simples, né? perfeito. Ou de repente, o lucro real. Assim, a minha margem é 2%, baixíssima. Aí você envia para a Receita seu faturamento, seus gastos e seu lucro real, e aí paga o imposto? Eles têm que Exatamente. saber tudo, A né? Receita ela recebe todas as informações, né, através das obrigações acessórias, então, obviamente, ela sabe de tudo. Né? Então, como é que Cada cada papel centavo? higiênico que Cada você comprou para centavo. a empresa, né? Então, é, O simples realmente é mais simples. Então. o simples é mais simples e ele, lá atrás, né, quando ele surgiu, ele de fato tinha esse objetivo. Né? Certo. O primeiro, né, de ter uma coisa mais tranquila. Porque hoje todos os tributos do Simples Nacional estão dentro do DAS. Né? Uhum. Então o empreendedor recebe lá, o que é optante pelo Simples, recebe a guia de recolhimento, vence no dia 20 do mês Aquele subsequente, que eu pago todo dia 20. é esse. Recolheu, morreu o assunto. Não pago mais. O que está fora do DAS? Está, por Hum, exemplo, fundo de garantia. tá. Né? Então, fundo de Ou, garantia, contratei, né, vou recolher 8% numa certo. uma guia Só se eu separada. tiver o funcionário ali, né? E o INSS, que é também recolhido em guia separada. Mas Né? todas as obrigações da empresa estão ali no DAS, né? Estão todas reunidas lá no E DAS. o, Então, assim, é fácil. por exemplo, ISS, ICMS, tudo isso está ali, né? Tá tudo dentro. Ah, interessante, porque eu já conversei com profissionais que falou assim, bom, se eu sou serviço, teoricamente eu tenho que pagar ISS. Por que que eu estou pagando DAS? O ISS já está dentro do DAS. No Simples Nacional, sim. Uhum. A exceção, Gabriel, e é importante que seja dito, o Simples Nacional tem um tal de sublimite. Né? Esse sublimite é de 3 milhões e 600. Então, o que a empresa que está entre os 3.600 e os 4.800, que é o teto, ela precisa fazer? Ela recolhe o ISS, se for prestadora de serviço, ou se for uma empresa comercial, o ICMS, recolhe apartado. Tá? Mas até os 3 milhões e 600 tá tudo dentro da guia do DAS. Tá Né? bom, bem O que, mais assim, fácil. para o pequeno, médio empresário, facilita um bocado, porque né, é uma guia única. E é aquele tipo de empresário como eu, como muitos que estão vendo, que não tem um financeiro na empresa, né? Exatamente. E aí, Carlos, mudando um pouco de assunto, você acaba sendo meu financeiro, né? Porque
se eu não tenho um financeiro dentro da empresa, é, algumas coisas que não são do papel da contabilidade eu acabo recorrendo a você. Mas assim, qual o papel realmente do contador e da área de finanças? Eu tenho certeza que 90% aqui de quem está assistindo não sabe. E é bom a gente educar a minha área do marketing sobre isso. É uma pergunta muito boa, Gabriel. Falo assim, onde é que vai a responsabilidade de um e do outro, né? Então, a contabilidade, se você for olhar na linha do tempo, o que ela está fazendo? Ela está processando o passado. Ela está processando o passado, inclusive, na informação que o seu financeiro gera. Ah, tá. Tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está levando todas as informações que aconteceram lá no seu banco, né, os pagamentos, os recebimentos. A gente está levando isso lá para o sistema contábil, juntamente com o imposto que foi gerado, o Simples Nacional, o Prolabore que foi gerado, quando a empresa tem folha, né, o FGTS. Então a gente pega tudo isso, leva para o sistema contábil, mas a gente está falando de passado. A gente está escrevendo, a gente está contando a história da sua empresa, Para receita. mas veja, a gente não está falando de futuro, a gente está falando do que aconteceu. Por isso que ninguém gosta de contador, né, cara? Exato. E muito bacana, porque a contabilidade de Porque é fato conta a chato. história. E é chato, porque você já vê o governo como seu inimigo, então você é o chato que vai me lembrar que eu preciso contar para o meu inimigo ali tudo que está Mais acontecendo. ou menos isso, Gabriel. Mas não é assim, eu prefiro ver você como um aliado, né? É aí que eu ia chegar, né? Porque a gente vai falar de outros assuntos, Deixa eu contar como um segredo, que você é meu contador. Eu esqueci de sim, falar isso. o grupo Você é realmente MCR meu aliado. tem a honra, né, de ser o escritório de contabilidade escolhido pela Conectar. Muito nos honra Exatamente. atendê-los. Mas como que você entende, então, o contador como um parceiro? Totalmente, porque assim, as grandes decisões, né, do dia a dia das empresas, elas têm que passar necessariamente pelo contador. Até porque muitas decisões acabam tendo, não tem só o impacto financeiro, elas podem ter impactos tributários, né? Elas podem ter impactos, inclusive, na manutenção do regime tributário da empresa, né? E várias vezes você já me alertou para questões trabalhistas também. E Inclusive, você não é especialista, mas você pode acender um alerta, ó, Gabriel. exatamente. Vai lá conversar com o advogado, né? Então, a contabilidade ela precisa ser vista como um aliado, né, do empresário. Até de imóveis, estou lembrando agora, já conversei com você disso. Sim, Então você acaba sendo, principalmente para mim, pequeno, médio empreendedor, o parceiro, né? O grande parceiro. Isso que eu tento ser como agência também, né? Parceiro no crescimento. Você sempre me falou uma coisa que eu acho interessante, que quanto mais eu crescer, melhor para você, né? Então, você quer que as empresas estejam com você cresçam. Você não gosta de fechar a empresa, né? Você gosta de abrir empresa, de né, cara? forma alguma, né? A gente gosta de ver os nossos clientes crescendo, prosperando, porque se o meu cliente está prosperando, está crescendo, nós também estamos crescendo, crescendo. Um efeito positivo, todo mundo ganha, né? Mas eu sempre faço pontuo o seguinte, Gabriel, falo assim, converse com o contador antes de tomar a decisão. E por quê? Porque depois da decisão tomada, contrato assinado, muitas vezes você não tem o que fazer, né? Então é importante bater esse papo com o contador para ele, inclusive, trazer luz, né, em algumas questões. Eu vou te dar um exemplo, assim, você falou de imóvel e acabou me vindo uma situação que aconteceu há uns anos e que envolve a legislação de imposto de renda, em especial venda de imóvel. Então, certa vez fui procurado, né, a situação era a seguinte, né, havia comprado um outro imóvel, vendido o anterior, e aí fui entender como é que essa operação aconteceu, né? E ela aconteceu da forma como não deveria. E por quê, né? Fala assim, Imagina. a legislação relativa ao ganho de capital aí, em imóveis diz mais ou menos o seguinte: fala assim, ó, você comprou um imóvel por um determinado valor,
No momento que você for vender, certamente você vai ter um ganho, né? A isso dá-se o nome de ganho de capital. E aí, esse ganho precisa ser tributado. Então, via de regra, né, 15%, pode ser maior a depender aí desse valor, né, da operação, mas estamos falando de uma operação aí de R$ 1 milhão, tá? O imóvel foi adquirido por 500, foi vendido por 1 milhão, logo a gente tem aí um ganho de capital de 500 que precisa ser tributado. Vai lá no imposto de renda, né? Sim, Anual, isso aí. ele é feito num programa à parte, mas isso é levado por seu imposto de renda. Só que a legislação diz o seguinte, né? Fala assim, olha, se você está vendendo esse imóvel para comprar um outro de valor igual ou superior, e desde que isso seja feito num prazo de 180 dias, você não vai pagar o ganho de capital. E você pode fazê-lo, claro, que uma vez a cada 5 anos. Então não é festa. Né? Mas a Hum, legislação traz essa possibilidade. com certeza Né? a pessoa não sabia. Não sabia, porque ela fez exatamente o oposto. Comprou primeiro, passado alguns meses resolveu vender. Né? E queria saber se dava para aproveitar. Não dá. Né? Porque eu não posso, nesse cenário, a ordem dos fatores altera completamente o resultado. Né? Então, por isso que é importante. Assim, obviamente, Então você economizou para esse cliente. não, ele, na verdade, como ele já tinha tomado a decisão, Não tinha né, mais como. Inês era morta, teve que recolher o Nossa, imposto. nossa, Né? agora entendi. É, Mas nesse caso, você já conseguiu grandes economias, né? Por exemplo, é você... em situações análogas, sim. Então, quando a informação chega antes, né, para o contador, a gente tem condições de analisar, interpretar, entender aquilo que o cliente vai fazer e pensar nas melhores opções. Eu me lembro de algumas situações que eu te procurei, que quem tem agência, quem trabalha PJ também pode procurar um contador. Uma, primeira vez que eu fui trabalhar em campanha política. Antes de aceitar, eu te liguei. O que que eu faço, né? Não quero fazer nada de errado. Eu quero fazer nota, tudo certinho. E campanha política, né? Não sei se todo mundo sabe, tem um CNPJ, né? Eles têm que abrir um CNPJ da candidatura daquele deputado. No caso era deputado, né? Vereador, prefeito, né? A primeira vez eu liguei para você, né? Como eu faço? O que que eu faço para fazer certinho? Outra situação que eu me lembro, é a primeira vez que a gente emitiu um invoice, né, para uma empresa de fora pagar a gente em dólar também. Então, você e o contador tá presente nesses momentos de crescimento da empresa, e se for um parceiro aliado como você, é assim, você liga. Então, também tem uma outra questão que, assim como agência de marketing, normalmente a gente contrata MCR por indicação, né? Sem No seu dúvida. caso não foi, a gente se conheceu de outra forma, mas é indicação, porque a gente sabe de casos, né? A gente estava conversando de pessoas que se ferraram ali, né? Por ter um computador ruim. Eu conheço casos de pessoas que se ferraram por ter uma agência ruim. E tem esse estigma, às vezes, também na profissão, né? O que que você indica quando for contratar um contador? Porque a maioria dos que estão ouvindo a gente já vão direto nas contabilidades online, que é uma novidade, assim, há alguns anos, né? Você não é uma contabilidade online. Eu sei que dentro do grupo tem, né? Uma empresa, né? A Smart Plan. Nós não somos uma contabilidade online, porém nós temos a tecnologia ao nosso favor. Né? Então, e assim, tem espaço para todo mundo. Sim, Né? com certeza. O que é sempre necessário verificar, né? Por exemplo, vamos por mim, tá? Eu tenho horror esse negócio de abre ticket. Aí o ticket nunca fecha, aí você não tem um Nossa, retorno, né? sim, Então, sim. me pondo no lado da, pensando na experiência do No consumidor, né? atendimento No que você dá, atendimento, né? então, assim, se ainda você abre o ticket e 4 horas depois você tem a resposta, né? Ok. Mas muitas vezes isso não acaba acontecendo, né? E assim, dia a dia de empresa, vai pintar dúvida, né? Das mais variadas. Às vezes é em relação
a emissão da nota, às vezes é em relação a prolabore, se Contratar um aumenta, se diminui, preciso funcionário, contratar funcionário. tudo, né? O mundo corporativo ele é dinâmico, né? Uhum. Então, escolha uma contabilidade que possa apoiar a sua empresa nesse processo, né? Não vai lembrar do contador só em abril, né? No imposto de renda, Pessoa física, né? né? Porque normalmente quando você lembra que existe um contador, né? Ou quando chega o DARF, né? Então, pense no Exatamente. contador como um aliado, porque a contabilidade vai muito além de enviar DARF dos mais variados códigos para os clientes, E né? também procurar o contador não somente quando você toma uma multa, né? Que já aconteceu também comigo, também. Mas foi resolvido. Então, é, acontece, né? Eu, por muitos anos, fiz meu imposto de renda sozinho. E eu estudava, eu lia, eu mexia no programa inteiro. Eu gostava de fazer aquilo, eu achava legal. Mas aí eu entendi a importância de ter um profissional. E acho que é um profissional de marketing, até um pintor, eu sempre falo isso, você consegue tranquilamente pintar sua casa sozinho. Você não tem as ferramentas, você não tem a experiência, você não tem a técnica. Então, vamos valorizar os profissionais, né? Assim, o produto final vai ser diferente, Muito né? O produto diferente. final vai ser diferente. E aí, tudo que a gente fala muito na MCE, tudo que a gente quer, né, é que todo mundo, né, ao final do dia, vá para suas casas, né, e coloquem as cabeças no travesseiro. E eu vou puxar o saco também da MCE. O que eu mais gosto de vocês é a transparência. Porque, por exemplo, no site da Smart Plan, que é uma das empresas do grupo, eu consigo colocar lá o número de funcionários, quanto mais ou menos eu lucro, e você já fala quanto você vai me cobrar por mês de É isso, contabilidade. sem surpresa. E é uma Mas coisa tão simples que eu sempre achei que era muito diferente os valores, que era muito caro, que era muito inacessível ter um bom contador, né? Mas não, não é porque, como a gente já conversou, hoje você utiliza muitas ferramentas, né? De inteligência artificial. Eu imagino que vocês têm 11 anos que deve ter diminuído até o número de pessoas no escritório, assim como marketing e tudo mais, porque tem muita tecnologia envolvida hoje, né? Você tem muitos softwares e tecnologia que te ajudam, né? tem muita tecnologia, mas a gente sempre diz o seguinte, né? As pessoas elas vão continuar sendo ferramenta importantíssima nesse processo. É porque você deve imaginar que a gente atende clientes de todos os portes, Quantos clientes né? mais ou menos vocês Hoje, têm? por volta de 750. Nossa, cara, é muita Então, a coisa. gente E tem você ainda pouco de consegue me tudo. atender, o pequenininho, né? Atendemos a Eu te todos. ligo e você ainda me atende. E o que acaba acontecendo, Gabriel? Cada cliente tem suas peculiaridades, né? Então, a gente atende e-commerces que emitem 1.000 notas dia, no Nossa. Brasil inteiro, né? Atendemos o prestador de serviço, enfim, atendemos a empresa que precisa entregar o fechamento no segundo dia útil, atendemos grupos multinacionais, né, Uhum. de diversas nacionalidades E e hoje você consegue atender o Brasil todo, né? atendemos o Brasil todo. Hoje, Hoje a contabilidade não precisa ser da sua cidade, né? não é mais barreira, né? Lá atrás, quando era tudo papel, né? E os governos não estavam nesse grau de informatização que a gente está hoje, era assim bem complicado, era malote, motoboy, Uhum. né? Envio por SEDEX. Né? Hoje o processo ele é bem mais fluido por conta do uso da tecnologia. Mas voltando às pessoas, né? Assim, a gente investe pesado em tecnologia justamente para que a gente possa entregar o melhor produto final possível, né? Aquilo que foi acordado com o cliente, né? E na data que o cliente quer, né? Então a tecnologia, na verdade, é uma grande aliada, né? Hoje, por exemplo, se no passado o cliente precisava mandar cópia de tudo que é nota fiscal, por exemplo, hoje a gente consegue capturar essas notas fiscais com o uso da tecnologia, né? Os tais dos arquivos XML. Uhum. Agora imagine, vamos pegar esse e-commerce que eu estava falando, né? Mil 1.000 notas dia. por dia, tudo isso precisa ser escriturado. Uhum. Né? Tudo isso vai estar figurando lá na contabilidade dessa empresa.
Imagine se eu tivesse que receber, né, 1.000 notas por dia numa operação que funciona 7 por 24. Como é que funcionaria? Como é que eu trataria essa informação? Quantos Então, funcionários você não teria que ter para um isso? batalhão de gente, Mas se fosse em papel, né? quanto de arquivo que você não precisaria ter, né? Espaço para Hoje você tem que ter, armazenamento. né? Na nuvem, por exemplo, né? Sim, Você não tem mais aquele... Você deve ter um pouquinho ainda, aqueles caixa arquivos? arquivo, mas sim, melhorou muito, Sim. muito, porque hoje tudo é eletrônico, né? Uhum. Então esse é um exemplo de como é que a tecnologia ajuda nesse processo, né? E sem ela não dá para sobreviver no mercado. Assim como vamos pensar na agência, né? Assim, tem muita coisa bacana surgindo, Com inteligência certeza. artificial, né? Que vai modificando nosso negócio, né? Exato. Mas as pessoas continuam sendo pessoas. Adorei essa frase. E eu ainda gosto de ligar e conversar com o Carlos, né? Por mais que todo o resto seja automatizado. E eu queria que você deixasse uma dica final, Carlos, para quem é da área do marketing, vai trabalhar como PJ, ou vai abrir a sua agência, empreender, ou até um empreendedor que assista a gente, né? O que que você acha legal? O que que você, como contador, queria que todos os seus clientes soubessem, assim? Olha, se eu pudesse dar uma dica, a gente percebe que o empreendedor, e principalmente o eu-empreendedor, Uhum, né, aquele que faz tudo, muitas vezes ele acaba deixando toda essa parte, né, em segundo plano. Né? Não quer saber do que rola na contabilidade, no banco, tal. Ele quer criar, ele quer produzir campanhas maravilhosas. uhum, Tudo isso é fantástico, é necessário, mas não se pode deixar em segundo plano os assuntos administrativos, contábeis e financeiros. Então, se eu tivesse que dar uma dica, é assim, dedique um pouquinho de tempo, nem uma vez por semana, né? Ou se sua agência está crescendo, tem alguém para te ajudar nessa empreitada, tem um sistema financeiro. Hoje tem opções maravilhosas no mercado muito com baratas. assim excelente custo-benefício. Né? Antigamente era Era caríssimo. caríssimo. Hoje a gente tem muitas opções e que facilitam muito a vida, que ajudam, né? A gente estava falando lá do olhar do contador e do olhar financeiro. Sem uma ferramenta, você não consegue ter o olhar do futuro, né? O olhar do financeiro. O que está rolando com a empresa? Vou ter caixa nos próximos meses? Não, não vou. O que eu vou fazer? Né? Então, lembrando, contabilidade e processo passado. O financeiro está de olho no futuro, está de olho no fluxo de caixa. Eu Tá? pensei que sua dica ia ser pague tudo em dinheiro e não pague impostos. Jamais! Dica do contador. Então, assim, tudo que a gente não quer é que a audiência do nosso Market Talks aí tenha problemas, Com né? certeza. Porque é muito mais fácil, sempre foi, fazer a coisa correta. E assim, a gente pode até ter é, exemplos de empresas que lucram muito, crescem muito, fazendo coisas na informalidade e tudo mais. Mas você tem 11 anos de empresa, a gente já tem 8, então a longevidade vai depender disso, né? Você pode ter aquele voo de galinha, né? Mas que ela vai voar daqui até ali só, né? Mas Você pode quebrar, exatamente. né? Você pode se deparar com uma dívida que vai ser impagável. Por quê? Né? Porque caiu-se na tentação e quis correr o risco, porque achou que não ia dar nada, né? É, a receita tem olhos para tudo, gente. Então tem que se tomar muito Use cuidado. camisinha e pague Paga impostos. impostos. Isso aqui. É isso. Não corra o risco, né? Esse foi o episódio de hoje. Eu queria te agradecer novamente e eu quero que você retorne para falar de finanças Opa, agora. prazer. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Depois segue as redes sociais da MCR, M de Macaco, C de Casa, R de Rato, Contabilidade. Entre em contato aí com a equipe do Carlos se precisar de algum assunto aí financeiro contábil. E por hoje é só. Ah, Acho eu que vou é fazer o isso. merchan, então. Faz o Você merchan. levantou a bola, agora Eu eu já vou, levantei, eu vou, agora eu você vou corta. cortar, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais do Grupo MCR, nas redes está como MCR Grupo, Ah, no sim. Insta, o nosso site www.mcrgrupo.com.br.
contato@grupomcr.com. Também estou no Insta, prof.carlosafonso, enfim, quem A quiser me gente nem falou contatar, desse lado, né? A gente vai falar no próximo. a gente do fala, lado- a gente do lado do fala. professor. Quem quiser me contatar, chama no direct, vai ser um prazer enorme aí poder ajudar. O prazer é nosso. Obrigado, Carlos. Se inscreve aí no canal e a gente se vê na próxima.